Damos início a mais um programa da Anatomia do Poder, que vai ao ar de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, para analisar um pouco o que é o poder por dentro, através dos detentores do poder. E esse programa, que no mês de fevereiro irá completar 11 anos, tem todo domingo mostrado as mais variadas autoridades dos mais variados segmentos da sociedade brasileira apresentando suas ideias. Hoje eu tenho novamente no programa um queridíssimo amigo e que é o presidente do Conselho de Defesa do Contribuinte. É interessante notar que houve, no passado, na época do senador Bornhausen, uma tentativa de se criar um Código de Defesa do Contribuinte em nível federal. E, com uma pressão enorme da Receita Federal, lançaram que era um Código de Defesa do sonegador, e com essa marca lançada até, a meu ver, de uma forma absolutamente com más intenções, não se teve aprovação de um código que existe em diversos países. O Estado de São Paulo, entretanto, resolveu fazer. Criou um Conselho de Defesa do Contribuinte, uma lei para isso. E temos na presidência um membro do Conselho Superior de Direito da FEComércio, e é o mesmo presidente do Conselho de Assuntos Tributários da FEComércio, que é o Dr. Márcio Oliva. É com o Dr. Márcio Oliva, presidente do Conselho de Defesa do Contribuinte, da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, que nós vamos conversar. Meu querido Márcio, que grande alegria ter aqui comigo no nosso programa, e o seu conselho, que vai comemorar o ano que vem 20 anos. Gostaria de que falasse mais uma vez um pouco do conselho, dos trabalhos que têm sido realizados, daquilo que representou um avanço nessa cultura de entrosamento entre fisco e contribuinte. Meus agradecimentos ao senhor. Eu fico muito honrado em participar desse prestigioso programa, Anatomia do Poder, e sou um apreciador desse programa, tenho visto o programa muitas vezes, e é um programa ótimo que pode esclarecer o telespectador sobre vários problemas dos aspectos nacionais todos, e etc. Pois bem, o senhor me anunciou como presidente do Conselho de Defesa do Contribuinte e como vice-presidente da Federação do Comércio e presidente do Conselho de Assuntos Tributários. De fato, o Código de Defesa do Contribuinte, como o senhor já disse, tem 19 anos de existência. E ele faz parte da estrutura da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Ou seja, ele é um ente que constituiu uma base sólida na relação entre o fisco e o contribuinte, sendo que, ao colocar no mesmo ambiente os atores que representam o Estado e os contribuintes, um passou a conhecer melhor os problemas do outro e, de certa forma, isso tem trazido uma harmonia grande entre o Estado e o contribuinte. Preconceitos foram deixados de lado, como esse, por exemplo, que o senhor ressaltou, na primeira tentativa de ter um Código de Defesa do Contribuinte Nacional, feito pelo senador Bornhausen, como o senhor bem lembrou. E, de fato, aquilo foi, no meu entendimento, uma oportunidade muito política na época para anular os benefícios que realmente os contribuintes teriam com um código com essa proteção, que não foi conseguida até hoje nacionalmente. Então, a Procuradoria-Geral da Fazenda e o Fisco
de fato, diziam que carimbaram esse projeto como se fosse o, o, o Código de Defesa do Sonegador, né? E, como o senhor disse mais tarde, o Conselho, o governo do Estado, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sob a liderança, então, de um jovem deputado, o deputado Rodrigo Garcia, à época, atual governador do Estado de São Paulo, propôs, então, um Código de Defesa do Contribuinte, diante de uma necessidade realmente que nós tínhamos de estabelecer um relativo equilíbrio entre o poder de fiscalizar do Estado e os direitos de quem suporta essa voracidade arrecadadora que existe até hoje e continuará existindo pelos tesouros todos da União, do Estado e do município. E se não tivermos alguma coisa substancial para que o contribuinte possa se defender, ele realmente continuará passando por sérias dificuldades. Então, na ocasião, sob a liderança do economista Clóvis Panzarini, coordenador da administração do CAT, naquela época, ele apresentou um texto ao texto original, modificando algumas coisas do projeto, e então, dessa forma, criou-se um substitutivo que foi aprovado no Poder Legislativo e enviado para a sanção do governador do Estado, na época, o governador Geraldo Alckmin. E, então, desde então, constituiu-se em lei o projeto, que passou a ser a Lei Complementar 939, que instituiu, então, o Código de Defesa do Contribuinte e, no seu bojo, o CODECON, responsável, então, pela harmonização dos interesses do Estado e dos contribuintes. Doutor Ives, para poder, de forma muito simples, dar entendimento ao telespectador, o CODECON foi estruturado de uma forma paritária, composto de 20 entidades representantes do poder público, de setores empresariais e de classe. E hoje o CODECON é tido como o guardião do Código de Defesa do Contribuinte, com as atribuições de planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual de proteção ao contribuinte. Também nós recebemos e analisamos e damos seguimento a reclamações e sugestões encaminhadas pelos contribuintes. O Código de Defesa do Contribuinte, então, passou a ser um novo agente de transformação social na sociedade contemporânea, onde, pelo conhecimento, como eu já disse, e autoconhecimento, as expectativas dos cidadãos são escolhidas e são de alguma forma transformadas em melhor serviço pela Secretaria da Fazenda e quando não, se dá uma retomada à forma de educação fiscal para a cidadania. O direito dos contribuintes estabelece atendimento adequado e eficaz, igualdade de tratamento em qualquer repartição pública do Estado, com identificação do servidor nas repartições públicas e em ações fiscais todas. Interessante, Márcio, eu sei do seu trabalho admirável, mas o nosso telespectador tem que perceber que o Conselho existe, eles têm que apresentar sugestões. Quanto mais se conhecer a atividade do Conselho de Defesa do Contribuinte, tanto melhor, porque haverá maior participação do contribuinte nessa formulação de uma política de entrosamento, de entendimento. Quando eu comecei a advogar na área de tributário, na década de 58, havia uma revista que era considerada uma revista padrão, chamava-se Fisco e Contribuinte.
E era uma revista onde representantes da Fazenda, por federal, estadual e municipal, escreviam professores na defesa dos contribuintes, e tinha-se um diálogo permanente entre o contribuinte e o fisco. Ora, isso foi se perdendo com o tempo. Não houve um momento em que a política tributária era de tal forma impositiva, às vezes até excessiva, exacerbando umas relações que deveria haver entre fisco e contribuinte, com um poder de fisco absoluto que não permitia qualquer tipo de discussão, e esse entrosamento fisco-contribuinte deixou de existir. Quer dizer, essa necessidade de voltarmos aos tempos da formação daquela equipe que criou o Código Tributário Nacional, o sistema tributário nacional que temos até hoje, que defendia esse diálogo, é fundamental. E o conselho, que é presidido pelo meu confrade, o Márcio Oliva, é um conselho que mobiliza no estado mais importante da federação, 40% do PIB brasileiro está no estado de São Paulo, é aquele que permite esse tipo de diálogo. E isto é bom que os nossos contribuintes saibam para poder ir, para poder se orientar, para poder aprender, para poder apresentar sugestões. É isto que o DECOM tem feito. Nós vamos continuar falando sobre o COTECOM no segundo bloco, e Márcio vai explicar algumas das decisões que eles tomaram e que foi importante para os contribuintes. Vamos agora aos nossos comerciais. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o presidente do Conselho de Defesa do Contribuinte da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. E, como eu faço em todos os programas, meu caro Márcio, eu entrego um livro, esse é um livro que saiu recentemente, Reflexões sobre a Vida, segunda edição, de pensamentos que eu fui escrevendo durante a minha vida, são 1022 pensamentos, e que orientaram, de certa forma. É evidente que não há muita originalidade, o estilo é diferente, fui eu que escrevi, mas, de rigor, algumas pessoas já devem ter pensado o que eu escrevi. Roberto Campos brincava, quando escrevia os seus artigos, dizia velho provérbio chinês. Quando eu perguntei uma vez para ele como é que você tem tantos velhos provérbios chineses nos seus artigos, ele disse, todos foram escritos por mim. Mas como os chineses pensaram em tanta coisa, alguns chineses devem ter pensado, isso eu coloco dessa forma. E assim, alguém deve ter pensado o que eu escrevi. Entretanto, é a minha maneira de ver a vida. Estou lhe mandando esse livro, Reflexões sobre a Vida. Mas, meu caro Márcio, voltando, eu gostaria que você dissesse algum caso, alguns casos que possam auxiliar o contribuinte a perceber. Um deles que eu gostaria que você comentasse foi quando vocês, nos 10 anos do Conselho, resolveram dar a lei do Conselho de Defesa do Contribuinte, comentada pelos próprios juízes do Conselho de Contribuintes. Gostaria que você falasse um pouco sobre as realizações do Conselho. Pois é, doutor Ives, as realizações do Conselho são muitas. Nós temos 12 minutos, precisaria de muito mais tempo do que isso para poder a gente lembrar que essa luta toda que foram esses quase 20 anos. Mas o senhor lembrou bem. Uma das consequências da existência do Código de Defesa do Contribuinte foi que, por ocasião dos 10 anos de funcionamento do Código, nós entendemos que ainda faltava alguma coisa para que o Código fosse, primeiramente, respeitado entre as partes. E havia formas diferentes de, de certa forma, interpretar a lei. Não é? Então, nós chegamos à conclusão que havia necessidade de fazer um Código de Defesa do Contribuinte comentado.
durante o segundo semestre de 2011, então, foi deliberado pelo Conselho a elaboração de um Código de Defesa do Contribuinte, que nós tivemos a honra de ter o prefácio elaborado pelo senhor. E, nessa ocasião, então, o Código comentado foi fruto, então, da deliberação de um grupo de conselheiros, em muitas reuniões, em discussões fantásticas entre nós, e sobre a Lei 939 de 2003, sendo que, depois disso, a pedido da própria Secretaria da Fazenda, foram distribuídos vários exemplares para o público em geral e, principalmente, para o corpo todo de fiscalização da Secretaria da Fazenda, com o propósito de impor uma cultura fiscal justa, bem como para que a interpretação fosse a mesma entre o contribuinte e o fisco. E isso trouxe realmente uma vantagem muito grande para nós todos, que passamos a ter a mesma interpretação sobre o código. Muito bem. Outras das nossas grandes realizações, nós podemos destacar, por exemplo, uma delas que ainda está em andamento, apesar de não ser nova, não, que é o nos conformes, né? Que agora está sendo adotado, inclusive, está começando a ser adotado, inclusive, pela Receita Federal, um programa muito semelhante a esse que já existe aqui no estado de São Paulo. Então, quase 2 décadas de atuação nossa fez com que a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo constituísse, com a nossa ajuda, a ajuda do CODECOM, uma importante conquista, como o senhor mesmo lembrou, do nosso órgão, que é o programa Nos Conformes, que tem como finalidade orientar os contribuintes sobre as suas obrigações junto ao fisco. E desde a constituição dessa lei complementar, foi criado, então, pela Secretaria da Fazenda, foi obrigada a Secretaria da Fazenda a apresentar relatórios semestrais do andamento dos Nos Conformes ao CODECOM. E, portanto, mediante os dados apresentados, o Conselho pode sugerir alterações, melhoria na legislação e nos mecanismos todos dos Nos Conformes, de modo que a iniciativa atinja, de fato, o seu objetivo, que é a simplificação das obrigações tributárias junto à Secretaria da Fazenda. Então, esse programa, como o senhor sabe, mas o telespectador ainda não tem muito conhecimento disso, ele estabelece um ranking dos contribuintes, de tal forma que o contribuinte que apresenta melhor performance junto à Secretaria da Fazenda com relação às suas obrigações, ele é classificado na categoria A+, A e B, e, portanto, estando nessas categorias, ele pode se apropriar de crédito acumulado, por exemplo, do ICMS, de maneira mais ágil, de maneira simplificada. Isso é só um exemplo, uma porção de outros benefícios ele recebe. E os outros, que estão nas outras categorias, C e D, eles ficam rigidamente obrigados a ler sem nenhuma vantagem. A gente podia lembrar também, doutor Ives, que além dessa conquista, nós tivemos uma outra muito recente, que foi o presidente do Tribunal de Imposto e Taxa, o Tite, entendendo, ou melhor, discutindo com esses anos todos, o CODECOM tem apresentado protestos com relação à forma com que o tratamento que é dado ao contribuinte quando ele precisa pagar algum juro, né? Então, atendendo a um antigo pleito formulado então pelo CODECOM, realizou a revisão da súmula 10, ao permitir que os juros de mora aplicáveis
ao montante de imposto e multa exigidos em autos de inflação estejam limitados à taxa Selic. Então, a relação das conquistas do Codecon, como o senhor está vendo, ela é grande. Mesmo assim, permite-me registrar mais algumas formuladas pelo Conselho durante o período crítico da pandemia, sob o argumento de investimento. O Estado, investimento em saúde, o Estado achava que podia, então, por esta razão, aumentar os impostos, e foi para poder ter recursos para a Covid. Foi, então, dessa forma que o governador João Dória retirou incentivos tributários do ICM de vários produtos sob o protesto dos contribuintes veementes. Nós estamos vivendo uma época trágica, as empresas todas com uma série de necessidades para continuar existindo, e aí vem o governador e tira, então, dos contribuintes alguns benefícios, né? Então, benefícios com relação a tributos de ICMS de vários produtos, entre eles medicamentos, alimentos, etc. Houve uma intensa discussão do Conselho com o governo e, aos poucos, isso foi voltando atrás, e mais recentemente já agora com o novo governador, então praticamente voltamos quase à situação anterior. E, por fim, doutor Ives, eu queria lembrar que eu tenho que falar um pouquinho mais sobre o recente trabalho desenvolvido pelo Codecon, que é o Balcão de Defesa do Contribuinte. É um novo canal instituído pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo, entidade que compõe o Codecon, para facilitar o envio das reclamações, solicitações, sugestões e denúncias dos contribuintes ao órgão Codecon. De forma paritária, como o senhor sabe, o Codecon é constituído e, dessa forma, é levado a ele, então, essas reclamações todas com relativa facilidade de entendimento, porque lá estão representados todos os organismos do Estado relativos a tributos, desde a Casa Civil, a Assembleia Legislativa, a Secretaria da Fazenda e assim por diante. Então, de uma forma prática, o serviço digital permite ao contribuinte expor suas dúvidas e questionamentos sobre os tributos do Estado, como uma forma de buscar o aperfeiçoamento da aplicação da legislação tributária estadual, com a respectiva paridade e equilíbrio na relação fisco-contribuinte, preservando o sigilo de negócios, documentos e operações. Então, desde o lançamento da plataforma Balcão de Defesa do Contribuinte, ele tem sido utilizado com frequência pelos contribuintes. Os conselheiros do Codecon têm recebido e discutido soluções para julgamento das reclamações formuladas pelos contribuintes. E só para elucidar isso, finalmente, queria dizer que o próprio Movimento de Defesa da Advocacia recentemente usou o Codecon para poder protestar contra o mau atendimento da Secretaria da Fazenda aos advogados. Muito bom. Meu caro Márcio, eu lhe agradeço muito, e os nossos telespectadores aprenderam a importância do Codecon no estado de São Paulo. Meu caro Márcio, muito obrigado. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.